Boa noite, mulheres lindas! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada, ainda mais porque hoje vamos falar de um tema tão importante, tão desafiador para a vida da mulher. Jesus vai sentar aqui na mesa hoje com a gente para falar sobre maternidade e casamento. É possível conciliar ou não, gente? Que desafio para tantas mulheres conciliar a maternidade com o casamento. Mas a gente trouxe uma convidada amiga de Jesus, maravilhosa, que anda com ele, que é uma bênção e que vai nos abençoar aqui nessa noite, que é a pastora Wilzy. Seja bem-vinda! Obrigada! Gente, que prazer, que honra estar aqui com vocês. A honra é nossa! Obrigada por esse convite, estar aqui com vocês e com Jesus na mesa. Principalmente. Vai ser realmente um privilégio. E trazendo para Provérbios, a mulher sábia edifica o lar. E aí, quando você pega o significado de mulher virtuosa, né? Quantos atributos tem dentro da palavra virtuosa, né? Poder, força, habilidade, inteligência, sabedoria. Então, tudo isso tem dentro da gente. Então, a pergunta é, por que eu não tô usando isso ao meu favor? Isso. Então, quando você entende que a mulher, ela precisa ter um coração ensinável para ela saber aonde ela precisa chegar, aí é um outro caminho a ser traçado. E quando eu entendi, bom, tem alguém na minha frente, alguém que já viveu mais coisas do que eu, alguém que já traçou jornadas que eu ainda tô, talvez, ainda vá traçar, eu ainda tô no caminho. Bom, por que não ouvir pessoas sábias que possam me ajudar na caminhada? Eu acho que o problema muito da mulher hoje em dia é aquele assunto que a gente até conversou um pouquinho aqui antes de entrar no podcast, sobre a autossuficiência, sobre a independência. Não, eu sei, vai ser do meu jeito, eu faço da minha forma. E eu acho que isso também tem sido um problema hoje em relacionamentos e, óbvio, não cheguei ainda na maternidade, enfim, mas leva isso pra dentro, né? Acaba levando. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou muito sobre o que a Bíblia já nos ensina lá em Tito. Em Tito, sim, ele orienta as mulheres mais novas a aprenderem com as mais velhas, com as mais experientes. Falando sobre isso, quem a gente escuta, quem fala na nossa vida, né? Porque quando a gente fala de um influenciador, de alguém que nos influencia, a gente tá falando de alguém que determina, que vai ter influência sobre as nossas decisões. Exato. Sobre aquilo que a gente vai decidir, sobre aquilo que a gente vai ter como padrão, como referência. Se você segue influenciadores, se quem fala sobre casamento, sobre maternidade pra você são pessoas que têm que acham que filho dá trabalho, que acham que filho é despesa, você vai internalizar aquilo e essa vai ser uma verdade pra você. Exatamente. Você vai começar a viver aquilo e de forma inconsciente. Às vezes os jovens, e não só os jovens, as mulheres em geral, estão tendo essa visão sobre o que é ter filho, que ter filho para a vida. E mulheres casadas, né? Isso! Uma visão errada, equivocada sobre o casamento. Às vezes nem sabe por quê, mas porque está recebendo essa influência negativa, né? E tá em relação, por exemplo, ao sexo, né? Que padrão, que referências de sexo você tem antes de casar e dentro do casamento? Com quem você se sentou para falar sobre isso? Antes de eu me casar, na semana do meu casamento, eu tive alguns encontros muito especiais. Uma semana antes, os meus pais me levaram eu tenho um irmão, mas apenas eu e eles, nós passamos um final de semana num resort, só nós três, para ser a minha despedida de casamento com os meus pais. Nossa, e foi um tempo muito gostoso, foi. Eu me casei com 19, eu tava falando, né, com 19 anos. E foi um tempo muito especial, onde nós nos despedimos, né, da minha solteirice ali. Então, eu não tive uma despedida de solteiro, onde tinha um homem dançando nu. Você entende o que é o padrão? E não é só hollywoodiano, o que tem se vivido muito. Muitas meninas que aí fazem, não, a despedida de solteiro não é essa. Aí botam um monte de pênis de borracha. E aí a brincadeira é essa, né? Enfim, então não foi esse padrão que eu vivi. E aí, 2 dias antes do meu casamento, a minha mãe me levou pra tomar um café da manhã. E eu tive uma despedida de solteiro com ela. E aí, no café da manhã, ela abriu o coração comigo. Nós choramos, oramos juntas. Ela falou muito sobre sexo, quais eram os padrões, enfim, aquilo que eu ia viver muito dentro do casamento. Um dia antes do meu casamento, eu tive com as minhas tias, que são 3 tias mais a minha mãe, 4 mulheres. Fomos comer um japonês e elas abriram o verbo, tudo sobre sexo no padrão bíblico. Tudo aquilo que era maravilhoso. Muito legal. Um dia antes do meu casamento. Então, eu sentei à mesa com quem tinha experiências, experiências bíblicas, experiências positivas, mulheres sábias. Pessoas sábias que fizeram a diferença na minha vida. Agora, aí a gente prefere ouvir, às vezes, o nosso amigo, que já pegou todas. Ou sentar com a nossa amiga, que teve um monte de experiências ruins, enfim. E aí a gente já começa a trilhar um caminho, se vai pelo caminho certo, pelo melhor caminho, ou
pelo caminho errado. E as influências é algo muito sério. Muito. E isso interfere em todas as áreas. Por exemplo, um homem que está casado, se ele começar a sair com os amigos do tênis, com os amigos do kart, com os amigos do futebol, que não são crentes, e a influência desse ambiente, tem muitos solteiros, eles dizem, vida de casado, tudo você tem que pedir permissão, tudo você tem que falar com a sua esposa primeiro. Bom, sou eu, solteiro, pego todas, cada dia uma mulher, e essa influência vai entrando. E aí você vai olhando pra sua vida de casamento como o quê? Como um peso pra você. E quando, na verdade, aquele solteiro, ele tá contando vantagem, porque ninguém vai contar derrota. Ele vai contar vantagem. Mas o dia que se ele apaixonar por uma mulher, ele quer ser casado. Ele vai querer ser casado. E aí a gente vai deixando os padrões dessas influências levar aquilo que a gente tinha, às vezes, até como certo. Isso tem destruído casamentos, porque é o solteiro, no fundo, ele quer ser casado, e o casado querendo voltar a ser solteiro. Pois é. Por quê? Porque as influências erradas. E essa influência não é só sobre rede social, é com que você senta à mesa. Não é à toa que o tema desse podcast é Jesus e suas amigas. Porque a gente precisa avaliar com quem a gente senta à mesa. Homem casado que está aqui nos ouvindo, famílias, homem casado tem que andar com boas influências. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente não tem uma prova de bala de dizer assim, não, eu já tô tão firme, tão bom, que eu posso sair com solteirões, com gente que bebe, com gente que faz, e não vai me atacar em nada. Vai sim. Com certeza. Vai influenciar e vai gerar algum peso. E tanto mulheres também. Se você andar com mulheres que a primeira discussão que você teve com seu marido, ela vai olhar pra você e vai dizer, minha filha, a fila anda. Seja feliz. Seja feliz. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Então, a gente precisa ter cuidado com quem a gente se aconselha, com quem a gente se influencia. Deixa ser influenciado. E eu acho, assim, fantástico. Eu tenho uma tia, você até conhece, né? E eu acho tão lindo, precioso. Ela tem algumas amigas que elas saem juntas, assim, e elas têm tempos de encontro, tempos de oração, e são todas as amigas delas mais velhas do que ela. Mais velhas, assim, tipo, 20 anos mais velhas do que ela, né? Algumas até 30 anos... 30 não, mas eu acho que 20 anos mais velha que ela. A maioria, assim, 15 anos mais velha que ela. E ela é uma das mais novas, assim. Mas eu acho isso tão admirável, porque ela decidiu caminhar com quem tem experiência, com quem é mais madura. Eu sempre porque lá fui ela isso é ótimo. Eu sempre fui assim. Porque aí você na minha faculdade tinha a turma dos jovens e a turma das pessoas mais velhas. Eu sentava com as mulheres de 40 e poucos anos, que já eram mães, já tinham filhos. Então, quando elas reclamavam das filhas, parecia a minha mãe reclamando comigo. Minha mãe também fala isso aqui. Então, eu adorava estar naquele meio. Tem uma amiga minha que ela tem a idade da minha mãe, literalmente. Ela tem a idade da minha mãe. E aí, ela virava pra mim algumas vezes e falava assim, olha, você me respeita que eu tenho idade pra ser sua mãe. E era literal. Mas isso realmente é muito bom, porque aí a gente aprende. Sim, a gente aprende exato. muito. Não que a gente não vá sentar com os mais novos, né? Mas a gente vai, nesse momento, também ensinar os mais novos. Mas a gente precisa parar pra ouvir, né? Parar Muito pra bom. estar recebendo de quem já viveu, de quem já aprendeu, caminhou. E pegando aquele gancho do casamento, assim, uma mulher que, por exemplo, ou ela está solteira ou ela está namorando aqui, ó. Eu namorando, glória a Deus. O que observar antes de casar? Que é os pontos que devem ser observados para um casamento. Sabe, como a mulher deve saber se, porque jovem, né? Uma das perguntas que eu mais recebo, eu falo, gente, eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu vou ajudar vocês. Aqui a resposta vai surgir. Como que eu sei que é o homem pra eu casar? Como eu sei que tô no caminho? Não dá pra você falar que você ainda não casou, né? Eu te entendo. Eu sei que é o homem da minha vida aqui. Eu tô no tempo do preparo do Senhor. Mas eu vejo que mulheres se perdem muito. Sim. Elas começam negociam seus valores. Eu vejo que muitas meninas, quando começam a namorar, elas já querem viver o propósito do namorado. Elas já querem abrir mão da vida. Mas peraí, você tá namorando ainda, você não casou, sabe? Então, assim, o que eu observo? Como que eu ajo? Qual tem que ser a minha prioridade como mulher? Acho que isso é bom, importante pra gente falar. Quando eu era solteira, uma das coisas, assim, que me marcou muito, que eu ouvi de uma amiga mais velha também, ela falou assim pra mim, Wilzy, quando você for casar, olhe um homem que ame a Deus e a igreja. Uau. Se ele amar a Deus e a igreja acima de tudo, ele vai te amar. Escolha alguém que ame a Deus intensamente. Então, esse foi
um nível, como é que eu falo assim, um padrão que eu coloquei, falei, tem que amar Deus, não dá pra abrir mão disso. Seu Ele valor tem que principal. Esse é o principal valor que não dá pra abrir mão. Ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. Ele tem que temer a Deus, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente coloca talvez um valor errado, eu vejo muitas meninas, não, tem que ter carro, tem que ter dinheiro. Tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Então, acho que o valor tá errado. Quando você coloca um valor certo... Não que não tenha que ter atração física, óbvio que tem, né? Tem que ter. Mas não é, tipo assim... A ordem de prioridade. Né? Porque às vezes ele coloca um padrão, né, hollywoodiano. Tem que ser aquele cara todo musculoso, de 1,90m, enfim, não sei o quê. E coloca, às vezes, tantos padrões, assim. E o que é mais importante acaba sendo deixado em segundo plano. Sim. E muitas mulheres, às vezes, durante um relacionamento, numa paixão, elas acabam abrindo mão desse valor. Ah, não, mas eu sei que ele deixa de ir na igreja pra ficar em casa assistindo televisão, assistindo Faustão no domingo, mas quando a gente casar vai mudar. Não vai. Minha irmã, aí vai piorar. Vai piorar. Então, muitas meninas na flor da paixão, né? No fogo da paixão, elas acabam abrindo mão de muitos valores. Como a santidade não também. Faça isso, não faça isso. Ah, mas ele tá querendo ultrapassar o limite da santidade comigo, né? Tá querendo ir pra cama comigo é porque ele me ama demais. Não. Se ele não está te respeitando e invadindo esse limite, ele vai invadir os limites no casamento. Muito bom. E isso é importante. A gente precisa colocar isso como padrão antes. Se não há respeito antes, se ele grita com você antes, ele vai te bater no casamento. É verdade. Então, é importante a gente colocar tudo isso, tudo aquilo que a gente não abre mão antes. Eu me lembro de um dia, eu namorando com meu marido. E no nosso namoro, a gente teve algumas crises, assim. E eu fiz uma oração bem arriscada no meu casamento. Antes de me casar, durante o namoro. Eu falei assim, Senhor... Tudo que eu puder passar no meu namoro, que me prepare para o casamento, tudo que eu puder passar para nos moldar, para nós nos conhecermos melhor, Senhor, nos permita passar para que a gente já vá para o casamento mais maduro. Eu fiz essa oração. E de fato aconteceu. A gente passou por muitas crises, né, no namoro, assim, de ter que conhecer um ao outro. Não crises do tipo assim, a gente vai terminar ou não. Não era aquela coisa tipo, vai e volta, não, que Deus me livre, eu odeio isso. Mas eram crises, assim, de um conhecer o outro mesmo, de verdade, como era. E isso foi muito importante. E numa dessas, assim, eu fiz uma lista. E aí eu fiz uma listinha, assim, de tudo que eu achava que o meu marido, meu futuro marido, né, meu namorado, precisava mudar. E aí eu coloquei, isso aqui precisa melhorar, isso aqui. E um dia eu sentei com ele, aí eu mostrei tudo pra ele. Falei, isso aqui, você está disposto? E aí eu escrevi embaixo assim, você decide por mim? Se você decide por mim, você tá disposto a mudar essas coisas? E aí naquele dia ele parou assim, onde você quer que eu assino? Aí ele assinou. Depois dele assinar, ele virou pra mim e falou assim... Muito bom. Agora eu quero te dizer que eu não quero casar com uma esposa que vai ter uma listinha na geladeira de tudo que eu preciso fazer. Aí na hora eu também falei, entendi o que você quer que eu mude também. Não, né? Muito metódica, aquela coisa. O recado foi dado. E aí eu entendi, tudo bem, né? Ele não quer uma esposa que vai ficar mandando nele, enfim. E aí a gente entendeu também ali, mas aquilo foi muito importante. Sim. Porque aí, aquelas atitudes, isso faltava um ano antes da gente casar. A gente estava perto de noivar. E então, eu tive um ano pra ver se ele ia mudar ou não aquilo. Claro, tiveram coisas que não foi uma mudança de 100%. Sim. Mas foi uma mudança drástica, que eu não abriria mão se não houvesse aquela mudança pro casamento. E isso é muito importante, né? As meninas, acho que a gente precisa colocar isso também, né? Sentar, abrir o jogo e se conhecer. Eu não tive surpresas no meu casamento, de tipo assim, do meu marido fazer alguma coisa e eu... não acredito, eu casei com esse homem, não imaginava. Não tive nenhuma, nem ele comigo. Não tive surpresas. O dia que ele fez, o dia que eu vi ele irritado, eu sabia que quando ele ficava irritado, ele ficava daquele jeito. Quando ele me viu chata, ele sabia que quando eu ficava chata, eu ficava daquele jeito. Nossa, muito bom. Isso é muito importante. Às vezes a gente coloca umas máscaras, né, antes de casar, e aí acaba prejudicando o casamento. Exatamente. A gente é que perde. Exatamente. Muito bom mostrar logo, né, como é. E ter essa clareza. Eu acho que é muito importante, antes de você entrar num casamento, você fazer acordos, né? É uma coisa que a gente estava falando aqui. Fala um pouquinho sobre isso. Muito importante esses acordos. Eu estava até falando sobre quantos filhos você quer ter, né? Eu e meu marido, a gente conversou sobre quantos filhos nós queríamos ter antes de casar. Porque aí você pensa, não, eu quero ter 3, mas seu marido quer ter 1.
E aí, mas vocês nunca conversam sobre isso? Ou então, antes de casar, vocês falam assim: quando a gente casar, a gente vê. Quando você casar, isso vai ser uma crise terrível. É verdade. Vai ser um problema. Vai ser um problema, porque você vai ficar querendo ter filhos, ele não. Enfim, ou o contrário, né? E isso é importante, tem que ser resolvido, conversado antes. Tanto que eu e meu marido, nós conversamos sobre quantidade de filhos antes. E a gente colocou até no nosso convite de casamento, quantos filhos queríamos ter. Porque a gente conversou sobre isso. Aí, claro, agora, depois do casamento, às vezes vão ter mudanças no processo, né? Mas, enfim, não há surpresas. O que é acordado, o que é conversado. Eu tenho uma amiga que eu achei fantástico o que ela fez. Eu falei, cara, você é incrível, que eu não cheguei nesse ponto. Mas agora fica a dica para as que ainda não casaram. Aí, ó, galera, pega a dica. Ela falou que antes de casar, ela conversou com o namorado dela, né? Futuro marido, tudo. Assim, falou: olha só, se a sua mãe morrer. Não, se sua mãe morrer, não. Se a sua mãe ficar muito debilitada, se sua mãe ficar num estado vegetativo e precisar morar com a gente na nossa casa, como você age diante disso? E se não for a minha mãe e eu precisar trazer a minha mãe para nossa casa, como que você lida com isso? Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. nisso. Muito inteligente, eu quero ser amiga dessa pessoa. Não é? Inteligentíssima? Nossa. Ela falou que fez perguntas variadas. Olha, e se a nossa filha? E se acontecer isso com a nossa filha? E se a gente tiver um filho? E se for menino? E se for menina? E se a gente perder todo o dinheiro? E se a gente um dia ficar pobre? Enfim, ela foi fazendo todas as perguntas pra ver as reações dele. E ela falou, isso foi muito importante, porque a gente já decidiu antes. Ela falou, então nós já decidimos ela até já em relação... podia passar uma listinha pra Não é? Estratégicas. Boa. Dá um número dessa pessoa aí que eu já vou pedir a lista pronta que eu vou... Boa. Felipe, você tá assistindo, vai ter um interrogatório pra você. De uma certa maneira, né? Eu tive Claro, eu não fui tão profunda como ela, que eu achei fantástico. Mas eu tive algumas perguntas básicas que me ajudaram muito. No curso de noivos, né? Antes de casar, glória a Deus, sua igreja oferece curso de noivos. Acho que é importante você fazer, né? E aí, no curso de noivos, com meu marido, eu fiz. Então, várias perguntas a gente se fez desse tipo. Né? Como foi a sua infância? Como que... Um exemplo. Antes de eu me casar, eu, com a minha família, na minha casa, a gente se sentava à mesa. Nada de TV. Vamos, no horário de almoço, todo mundo se senta à mesa e vamos conversar à mesa, com a mesa posta e tudo. Minha família era assim. Na família do meu marido... Não era, nem mesa tinha em casa. Cada um pegava o seu prato, a hora que quisesse, sentava na frente da TV e era o normal. E aí, como seria isso depois de casado? A gente conversou. E isso foi algo muito importante, porque quando a gente casou, a gente ficou estabelecido que nós sentaríamos à mesa, não teríamos televisão. E a gente manteve essa cultura. Então, isso é importante ser conversado também muito antes. bom. Porque aí, senão o seu marido vai entrar e diz, não, agora é a hora de eu assistir meu futebol. Mas a gente precisa sentar à mesa. Eu coloquei a mesa posta com aqueles jogos tão lindos. Preparado pra te receber. Não, mas eu não vou abrir mão do meu futebol. E aí, se você não conversou isso antes? Então, verdade. é importante isso. Verdade. E numa dessas, eu precisei conversar com meu marido. Ele falou, ele queria comer assistindo o Globo Esporte na época. Isso foi bem quando eu casei. Hoje eu tenho 13 anos de casada. Mas logo que eu casei, ele queria assistir. E eu falei assim, amor, mas a gente vai almoçar. Aí ele, então você precisa fazer o almoço até tal hora. Porque depois de 1 hora, vai ser a hora que eu gosto de assistir o jogo. Sobre o futebol, o resultado dos jogos. Então, combinado que a gente pode fazer o almoço até 1 hora? Eu, não, tudo bem. Então, eu entendi. O almoço precisava sair até aquele horário. A gente almoçava junto, pra depois ele... ter o tempo dele. Ter o tempo dele, que ele gostava. Então, Os dois ganhando. Os dois, e isso, acordo, né? Negociando. Isso aí, é um acordo. Isso é importante. Sim. E sobre maternidade, né? Que é o assunto principal do nosso podcast. A Wilzy, a pastora Wilzy, é mãe, né? E também casada. E isso é um desafio para muitas mulheres. Porque uma coisa é o relacionamento, tá lindo, maravilhoso, só os dois. Né? Lua de mel. Lua de mel, viajando. Né, Jennifer? Né? Eu tô vivendo essa parte. Chegar, Senhor Jesus. Gente, é muito boa essa Não fase. estou aqui à Tá toa. assim, ó, escadinha. Escadinha. Tem pra todo mundo aqui, ó. Exatamente. E eu tô vivendo essa fase, né? Que é muito boa a fase dos dois. Mas eu vejo nitidamente que quando entra a fase dos filhos, as pessoas não sabem conciliar os filhos com o casamento. Ou acabam deixando o marido de lado, ou colocam o filho no lugar do marido. Não conseguem distinguir os papéis de cada um dentro da estrutura familiar. E isso vai gerando conflitos. Então, tem mulheres que se apaixonam tanto pelo filho que esquecem do marido. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios da maternidade e de conciliar os dois. Eu até acrescentaria mais um aí. Outras mulheres que, depois que tem
tem filhos, abandonam a igreja, abandonam o ministério. Abandonam tudo. Abandona tudo. Não, agora meus filhos enfurna dentro de casa, nem enfim. Mas o engraçado é que tudo. antes dizia assim, não, porque quando Deus me der, eu vou fazer obra, eu vou fazer tudo. Aí quando Deus me dá filho, me dá meu filho. Aí Deus dá. É por isso que Ana só teve filho quando ela orou com a motivação certa. Eu vou Exatamente. entregar esse filho para o Senhor. Você sabia que isso foi o que o Senhor falou comigo? Uau! Porque eu tive dificuldade para engravidar. Então, eu e meu marido demoramos 7 anos para ter o nosso primeiro filho. Caramba! Nós oramos muito, foi um milagre mesmo. E a gente estava no processo, para você ter uma ideia, em um dos tratamentos, eu estava com a médica fazendo um acompanhamento de ovulação. E numa das ultrassons, ela foi ver quantos óvulos eu tinha. E naquele dia ela falou, caraca, você tá com 7 óvulos aqui. Se você não engravidar agora, você pode pular da ponte. Ela falou desse jeito pra mim. Meu Deus! E o que aconteceu? Você não engravidou? Eu não engravidei. E aquilo foi muito frustrante, né? Foi assim, algo, meu Deus. Então, assim, isso também foi um desgaste até no casamento, né? Assim, porque era aquele peso de, a gente não tá conseguindo, né? Não tá tendo vindo filhos. Eu recebi uma pergunta aqui do Instagram. FIV, fertilização in vitro. Olha. Qual a sua opinião? Olha isso. Então, e aí, a gente viveu em 2 extremos. A gente viveu um tempo que a gente falou assim, não, peraí, tá nas mãos de Deus, a hora que Deus quiser Ele faz. E a gente meio que deixou. Hoje, eu acho que eu perdi muito tempo assim. Claro, a gente precisa ter uma direção de Deus pra tudo. Mas naquele momento, a gente deixou, a gente não foi prudente, não fomos aos médicos realmente pra ver o que poderia ter. Talvez a gente poderia ter ganhado tempo, visto melhor qual era o problema, como a gente poderia resolver, enfim. Então, a gente perdeu tempo, assim, também. Antes de eu começar o tratamento da médica, falar pra eu pular da ponte, né? Então, a gente passou por alguns desafios, assim, que com certeza o médico, usado por Deus, não deixa de ser Deus, gente. Eu acho que o problema é que as não pessoas espiritualizam tanto. Achando que vai ser como... Que vai ser Deus, vai enviar, sendo que você esquece gente, de utilizar os recursos na época de Abraão, não existia FIV. Exato. E não existia, por isso, na época, não foi usado esse recurso. Mas a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela usou todos os recursos para sua cura. Exatamente. E por isso que quando ela o tocou, não foi simplesmente ela que tocou Jesus. Jesus que foi tocado pela fé dessa mulher. Porque ela não desistiu, ela usou tudo que ela podia para alcançar a sua cura. Isso, e eu creio nisso. A gente precisa fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. E não deixa de ser Deus. O meu filho não deixou de ser um milagre. Exato. Porque eu procurei os médicos pra isso. Com porque certeza. Ele foi um milagre. Quem dá isso é o Senhor. que eu vou falar. A vida, seja pela FIV, pela inseminação, seja por qualquer outro, pelo ato conjugal. A vida quem dá é o Senhor. Se não for o Senhor pegando o óvulo com o espermatozoide, unindo. Irmãos, no exato momento. Sim. A vida é um milagre. Sim. Então, não importa quantas FIVs já deram erradas. E a gente conhece tantas pessoas, né? Infelizmente. Porque a vida tá nas mãos do Senhor, tá nas mãos de Deus. Então, eu creio que juntos, se ambos têm um acordo, vamos sim procurar. Esgotaram-se os outros métodos, né? As outras vias que nós poderíamos usar. Vamos pra FIV. Vá mesmo. E assim, eu tenho até um testemunho de uma irmã recente agora. Ela tava em FIVs e já não tava conseguindo, já tinha feito várias, não tinha dado certo. E ela já tava comprando um óvulo já usando óvulos de outra mulher, porque ela já não estava mais produzindo óvulos. E já estava nesse ponto. E não deu certo, mesmo com óvulo de outra mulher. Não deu certo. E ela já estava assim, frustrada, de repente... Falar os recursos que é gasto, né? Não, isso. muito dinheiro. Carro, né? Carro. Indo embora. Carros. Imóveis. De repente, ela engravida. Uau. Naturalmente. Uau. Já tá agora com 5 meses. Ai, uau, e assim, naturalmente, coisa mais linda. Nossa, tô arrepiada. E assim, realmente, mas ela foi atrás de todos os recursos e a gente até conversava, falava. Amém. Pra você ter a paz também de que você fala, não, eu estou fazendo a minha parte. Exatamente. E crendo em Deus em todo o tempo. Eu não creio, minha confiança não está nos médicos. E essa era muito também da minha oração com meu marido. Nossa, a gente estava ali procurando os recursos, a gente falava, Senhor, eu sei que não é o médico, é o Senhor que vai fazer através do médico. Sim. É o Senhor quem vai fazer. E numa daquelas, né, de pedindo tanto filho, desejando tanto filho, o Senhor foi e falou comigo. Exatamente, Ana. Pra que você quer o filho? Pra um deleite natural? Você quer um filho pra você chamar de meu? Só pra você ficar, eu tenho um filho. Só porque é o curso natural da vida?
casar e ter filhos? Muito bom. E Deus falou isso comigo. E aí Deus falou, você deve desejar filhos para a minha glória. Uau. E ele falou pra mim, eu quero te dar filhos para a minha glória. E ele falou exatamente sobre o que Ana falou. Se você me der um filho, eu te dedicarei a ele todos os dias da vida. E aí o Senhor falou comigo nisso. E até uma ministração que eu falo num dos encontros lá na nossa igreja, eu falo sobre isso. Realmente, Deus, ele atende o desejo do nosso coração quando a gente entende o propósito daquilo. Exato. E aí eu entendi o propósito para o qual eu teria um filho, era para a glória de Deus. Porque quando você entende o propósito, você já não perde aquilo que Deus quer te dar. Exatamente. E aí eu entendi, peraí, Deus quer me dar um filho para um propósito, para ele se levantar como um profeta nessa geração. Uau. O Senhor tá confiando a mim profetas. Sim. Eu não tô tendo filhos por causa do curso natural da vida, não. O Senhor quer me dar uma responsabilidade de formar profetas que vão fazer a diferença nessa geração. Senhor, é para isso. Então eu quero que o Senhor me dê filhos, Senhor, para que eu seja fiel na missão de criá-los, de forma que eles honrarão o Senhor, glorificarão o Senhor todos os dias da sua vida. É para isso que nós queremos filhos. Nós começamos a orar nesse sentido. O Senhor abriu minha madre. Uau. Foi dentro de 1 ano. Eu engravidei. Aleluia. E do meu primeiro filho, né? O Tito. Hoje ele tá com 5 anos. Vai fazer 5 anos semana que vem. E um profeta de Deus, né? E depois veio a Chloe. E também, outro momento que a gente também teve que confiar no Senhor de novo. Pensamos, segundo filho vai vir mais fácil. Não foi. Realmente, aí foi, Senhor, então eu entendi. Eu sou geradora de milagres. E aí eu falei, amém, então, Senhor, sou geradora de milagres. Todos os milagre filhos. não é fácil. Não é, mas eu entendi realmente, amém. Então, se é pra ser, o Senhor tem um chamado especial comigo, né? Sou Ana mesmo, recebo, amém. Tô aqui pra gerar. Glória a Deus. Então, amém, recebo, tô gerando profetas. E graças a Deus veio a Chloe, hoje ela tá com 7 meses. E eu entendi o propósito disso, né? Da maternidade. Eu acho que todo casal deveria entender. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: nenhum pai deveria entrar na paternidade, entrar no desafio de ser pai, sem antes estar habilitado a ensinar aos seus filhos a lei, os profetas, todos os mandamentos bíblicos. Você entende que é sua função passar aos seus filhos isso? E eu acho, destrinchando um pouco o que Martinho Lutero fala sobre isso, é porque muitos pais, eles não têm noção da sua importância, da sua influência na vida espiritual dos seus filhos, na construção de quem ele será, né? Sim. Às vezes, realmente, age muito de uma forma natural. Ter filhos. Sim. Criar, pôr no mundo. E eu me lembro que a minha mãe falava pra eu decorar o Salmo 23. Falava pra eu decorar... Lembra que a gente tinha essa época de decorar? Sim. E hoje você vê que as crianças não sabem um versículo da Bíblia decorado. Só lá do Atitude Kids sabe. Sabe porque ainda é cantado, né? Ainda é cantado. Mas por quê? A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso aí. E como que essa geração não vai pecar se ela não conhece a palavra? Exatamente. E aí entra um outro passo dos pais, né? Pronto, tenho filhos. E aí? Muitos pais, infelizmente, não leem a Bíblia com seus filhos. Infelizmente, muitos cristãos, o único lugar onde as crianças são expostas à palavra é na igreja. E olha lá, porque tem igreja que no Ministério Infantil dá a folhinha para as crianças ficarem pintando. Então, nem na igreja a criança é exposta à palavra. Complicado. Então, eu até costumo falar isso com a minha equipe, né? Lá no nosso ministério. Irmãos, a gente tem que valorizar muito as 2 horas que a gente tem com as crianças aqui. Porque tem filho de crente que os pais não oram nem no almoço com os seus filhos. Que os pais não abrem a Bíblia nenhum versículo para ler com os filhos. E o Ministério Infantil é a igreja do futuro. Não só do futuro, porque eles já exercem, eles já são igreja agora também. Eles vão liderar no futuro, nós estamos também treinando para o futuro, mas a gente treina eles também pro agora, pro Até presente. Isso é uma mentalidade antiga, né? De olhar os jovens é a igreja do futuro. As crianças é a igreja do Parece futuro. que a gente deixa pra investir neles amanhã. Sendo que, na verdade, é hoje, né? Eu já vi várias crianças sendo usadas por Deus, orando e acontecendo milagres. Eu me lembro que eu fui na igreja de um pastor e ele foi pra uma conferência lá na igreja da cidade, inclusive. E ele disse que teve um momento das crianças, que as crianças entraram no meio do culto e começaram a orar pelas pessoas. E ele estava com câncer. Linda. E ele foi curado quando uma criança orou por ele. Né? Então, é a igreja do presente. Isso. Nós tivemos uma experiência na nossa igreja também. A gente teve um momento exatamente assim, onde as crianças foram orar pelos adultos. E aí era numa conferência e as crianças começaram a orar pelos adultos. E tinha uma irmã que estava com uma pedra nos rins.
E essa irmã estava sofrendo muito, sentindo dor naquele momento exato. E a criança, sem saber, começou a orar por ela. E colocou a mão, assim, nas costas dela e começou a orar. E começou a orar por cura, sem saber. Aquela irmã não tinha falado pra ela. E começou a orar por cura. A irmã saiu dali, imediatamente foi no banheiro e expeliu a pedra na hora. Meu Deus! Essa irmã, depois, ela veio até servir no Ministério Infantil. Ela falou, gente, eu preciso ver isso, porque Deus usou uma criança aqui pra me curar. E, de fato, isso é poderoso, isso é acessível. E os pais têm parcela nisso, né? Os pais, a gente não pode pensar. E eu vejo que essa geração deixa muito, né? Terceiriza demais. Os pais terceirizam tudo. Eu vejo que muitos pais terceirizar. pensam, posso estar errada, né? Não é muito a minha área. Da seguinte forma, eu vou deixar a criança lá no Ministério Infantil porque eu preciso assistir o culto. Isso, você falou a chave. Isso mesmo, muitos pais, infelizmente, pensam isso. E por mais que você falou, essa não é muito a minha área, mas é importante, né, você saber disso. Porque até você agora, né, antes de se casar, e até você como parte da igreja. Sim. Muitas pessoas, muitas vezes a gente... vou dar um exemplo. Você tá no culto e tem uma criança ao seu lado. E aí, o pastor vira e fala assim... Vira pra pessoa que tá do seu lado e fala pra ela assim... Deus te abençoe. Tem uma criança aqui e um adulto aqui. Você vira e fala assim... Deus te abençoe pro adulto do lado. Caramba! E você ignora totalmente a criança que tá ali. E a criança fica lá. É verdade. Ela se sente o quê? Nossa, não sou parte disso. Muito bom. Não sou parte disso, né? O que eu tô fazendo aqui? E nós falhamos, aí nós perdemos elas. Nós perdemos as crianças, porque o mundo abraça. O mundo atrai. Aqui você é bem-vindo. Aqui verdade. tem lugar pra você. E às vezes a gente perde isso. Então, o pai também, quando ele deixa a criança no Ministério Infantil e ele deixa lá com a mentalidade o quê? Tô despachando a bagagem, né? Ele trata o Ministério Infantil como um depósito ou como um guarda-volumes. Vou guardar meu volume, no final do culto eu pego. Né? E não é isso. O Ministério Infantil, de fato, é um lugar para a criança cultuar ao Senhor. Sim. É onde ela vai cultuar ao Senhor na linguagem dela, na linguagem específica dela. E o pai precisa entender isso, porque isso é trabalhado desde casa. Porque se o pai sai de casa falando, você vai lá pra igreja, você vai ficar lá brincando. Vai lá, você vai ficar lá brincando. Só isso. E a gente escuta isso demais. Nossa. Foi legal? Você ficou brincando? Como se lá Brincou fosse... muito! Brincou Você muito. esqueceu que você tá cultuando, você teve uma experiência com Deus. Isso você ouviu a voz de Deus? O que Deus falou com você? Exatamente. Exato. Isso pra mim é tão importante porque eu lembro da minha infância. Eu fui nascida e criada na igreja. Obviamente, sabemos que ser nascido e criado na igreja não é significa suficiente. Cada pessoa, cada criança precisa ter uma experiência real e pessoal com Jesus. Isso, até porque filho de crente, crentinho não é. Né? Não é. E eu me lembro, mas eu sou muito grata aos meus pais porque eles me apresentaram um caminho. Amém. E aonde os meus pais talvez falharam, porque os pais vão falhar, eles não são 100%. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Eu sei que o dia que eu for mãe eu vou falhar. A palavra vai alcançar. Amém. A palavra vai suprir. Isso. A palavra vai chegar onde os pais não chegaram. Isso. E isso foi real na minha vida. Porque eu me lembro que na minha infância, com 10 anos de idade, eu estava brincando lá atrás, na parte de trás da igreja, brincando de pique-pega, e era uma conferência que estava tendo num domingo de manhã. E um diácono foi lá fora e falou assim: crianças, vamos entrar, que Deus está batizando com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu suado, não entendi nada, as crianças tudo saíram entrando. Quando a gente entrou, eu sei que várias crianças foram tomadas no Espírito Santo. E eu fui uma delas. Né? A filha do pastor. Eu comecei a falar em línguas. E uma criança... Quando eu vejo vídeos na internet de crianças sendo cheias do Espírito Santo, você pode ver que ela chora copiosamente. Desesperadamente. Eu me lembro que eu chorava assim. E eu falei em línguas pela primeira vez. E minha mãe sentava assim do meu lado e falava: minha filha, calma. Porque criança meio que se desespera. Ela se entrega tanto. Intensa. E a presença de Deus é tão forte que se torna algo incontrolável. Eu tive uma experiência muito parecida também. Que 11 isso prepara anos. a pessoa. Me preparou para as decepções da vida. Me preparou para as frustrações. Se eu não tivesse tido aquela experiência com Jesus dentro da igreja, aquela experiência de ser marcada por Ele, eu sei, ali eu saí convicta. Ele existe. Isso. Ele é real. É uma experiência que tem um pastor que costuma contar, que eu acho fantástica, que ele estava com seu filho numa churrascaria e aí o filho dele comeu picanha e adorou. E aí depois veio oferecendo outra carne, veio aqui, ó, cupim. Aí o filho: não quero não, quero picanha. Pô, filho, não. Aí veio depois maminha. Não quero picanha. Aí depois chegou coraçãozinho.
Não quero picanha. Filho, experimenta as outras carnes, você não quer experimentar nenhuma. Não, pai, eu já experimentei picanha. É a melhor, eu não quero outra. E diz que Deus falou com ele naquele momento. É assim, quando ele experimenta da minha presença, ele não vai querer experimentar nada mais. E é fato. Se nossos filhos, nossas crianças experimentarem de Deus... presença. E essa é a oração que cada pai precisa fazer. Sabe? Essa é a oração que eu faço todos os dias em lágrimas pelo meu filho. Senhor, que meu filho tenha uma experiência contigo, que ele te conheça, Jesus. Sim. Porque de nada adianta ele conhecer o meu Deus. Ele tem que conhecer o Deus dele. Deus dele. Não é só o Deus dos pais, né? É o Deus da minha mãe. Não, é o Deus dele, a experiência que ele vai ter com Deus. E eu oro por isso todos os dias. Eu sei que muito ainda, eu costumo falar, eu acho que o meu filho ainda não teve, principalmente ele, né? A bebê nem se fala, ainda não tá no pleno conhecimento. Mas ainda eu já ministro sobre a vida dela, já faço devocional também com ela. Mas eu disse 5 anos, né? Que vai fazer 5 anos agora. Ele ainda não teve aquela experiência de novo nascimento. De confessar Jesus intimamente. Ele fala... Sim, a gente leva ele, você crê em Jesus? Ele diz que sim. Mas eu acho que ele ainda não teve aquela experiência, sabe? De novo nascimento, de conversão. Ainda não teve. E eu oro porque ele tenha essa experiência. Sim, mas quantos pais nunca oraram para que seus filhos conhecessem Jesus? Sim. Muitos pais nunca não tiram nenhum tempo, não investem tempo com seus filhos para ler a Bíblia com eles. Irmãos, e eu não tô falando de 1 hora, não. Eu tô falando de 15 minutos. Sim. São 15 minutos. E eu e meu marido, todos os dias, diariamente, a gente não abre mão disso. Todos os dias, nós lemos a Bíblia e oramos com nossos filhos. Todos os dias. E a gente está lendo, do ano passado para cá, a gente já leu Gênesis, Êxodo, Mateus, Marcos, Lucas, e a gente está em João. A gente está lendo a Bíblia mesmo, literal. Não dá nenhum capítulo por dia, porque às vezes fica um pouco maior para ele compreender a história. Então a gente fecha num trecho, né? Numa história bíblica. E a gente lê, a gente compartilha, deixa que ele fale. E isso tem sido muito precioso, muito precioso. E as crianças entendem. É uma semente que está sendo lançada, né? Sim. E não voltará vazia. Não voltará volta. vazia. Não volta. E algo que, enquanto você estava falando, eu lembrei, né? Que antes de eu ter esse batismo, né? De fato, com o Espírito Santo, que é falar em línguas, recebi esse dom... Aos meus 8 anos, eu tive uma ação de dizer, eu quero aceitar Jesus. Ai, que lindo. Aos 8 anos. Então, foi um processo, de fato, de encontro de Jesus comigo. Ele foi me atraindo à presença dele. Foi me atraindo para esse lugar onde eu posso usufruir. E a outra questão que não quer calar, porque a gente já tá chegando na hora de acabar. Poxa! Mas que eu queria muito falar é sobre essa... dificuldade que mulheres têm, não só de lidar com a maternidade, mas de lidar também com o casamento. Elas esquecem o seu lugar de mulher, de esposa. Elas só ficam na função mãe. Exato. Infelizmente, né? Isso acontece demais, como demais. é que é conciliar a sua vida, você e você, né? Que você, a mulher tem que ter o seu tempo como mulher. Sim. Você como mãe, mas também você como esposa. Olha, eu acho que uma das primeiras coisas que eu costumo sempre falar, eu falo assim, gente, eu admiro quem é mãe solteira. Quem não tem um marido junto, sabe, pra estar com seus filhos, assim, porque deve ser muito desafiador. Deve ser. Porque meu marido é muito parceiro. Acho que o marido, ele tem uma função muito importante. Como a gente falar mais para as mulheres aqui, eu não quero nem gerar essa expectativa demais, assim, porque às vezes a mulher vai assistir aqui e vai falar assim, viu? A culpa é só dele, é porque ele não me ajuda em nada. É porque ele não me ajuda. Vai pegar assim, vai botar se ele fosse parceiro... Tá ouvindo? Se ele fosse parceiro, né? Se ele pegasse junto. Mas, de fato, não tem como falar que tudo é só mulher. Então, se só você... Não, eu creio que muito, realmente, que eu consigo. Porque meu marido, ele segura comigo. Então, às vezes... Por exemplo, ele sabe o quanto é importante pra mim eu me maquiar. Então, ele segura minha filha, ele segura as crianças ali enquanto eu tô me maquiando. E ele, pra eu estar bem pra ele, ele me ajuda nisso. Então, assim, é claro que se um marido que ele divide mais com a esposa não vai chegar um caco no final da noite pra ele, né? Toda acabada. Não, porque a carga foi dividida ali. Então, de fato, isso eu acho que é uma coisa que vale falar, que é essa parceria mesmo no casamento, do marido pegar junto. Não é só eu que coloco as crianças pra dormir. Meu marido divide comigo. Então não é ele tá lá assistindo o jogo dele lindamente e eu lá me matando, sozinha, fazendo tudo. Não, a gente divide as funções e isso eu acho que é muito importante. Mas, aí entra também a questão da mulher, que às vezes esquece que ela é esposa quando casa. Sim. Quando tem filhos. E isso acontece com muita frequência.
Os filhos, principalmente quando nascem, eles exigem de nós uma atenção, assim, exclusiva. Principalmente nos 3 primeiros meses, né? Sim. Exige muito da gente. De fato, um bebê que mama a cada segundo, não é nem a cada hora, né? Mama muito. Um bebê que chora, às vezes você não sabe o que foi. Realmente, você se dá muito ali, aquele bebê exige demais. Mas o bebê vai crescendo. E ele vai tendo uma identidade, ele vai sendo uma pessoa separada. E mesmo que o seu bebê exija muito de você, o seu marido continua com as mesmas necessidades. Né? Não existe, não é assim, nasceu o bebê e pronto. Agora o marido, não preciso de uma esposa. Não, agora eu sou o suficiente. Não, ele ainda tem as necessidades dele. E nós, como mulheres, também temos as nossas necessidades como mulheres. Sim. Ainda precisamos nos sentir amadas, ainda precisamos ser chamadas de lindas e cheirosas, mesmo quando estão com cheiro de leite. Né? A gente ainda tem essa necessidade. Então é importante tanto a gente se cuidar diante desses momentos, né? Da gente se cuidar e não deixar que a gente vista a camisola rasgada e aquele cabelo pra cima o tempo todo, porque a gente tem um marido. E isso é muito engraçado, porque eu tenho uma sensação assim, quando eu sei que meu marido tá chegando em casa, eu faço questão de dar uma olhada no espelho, uma ajeitada no cabelo, na roupa. Porque às vezes a gente tá em casa ali e a gente não percebe que a gente tá descabelada. Mas eu faço questão de me arrumar, assim, um pouquinho, pelo menos, pra receber o meu marido, exatamente. Questão de honra também, né? Isso, questão de honra. E isso pro mundo é desprezado. Exato. A honra, o importante é você se tá bem. E o mundo fala muito, você se arruma pra você mesmo, é pra você mesmo, não é pro seu marido. Eu concordo que a gente precisa ter uma autoestima, né? A gente se arrumar pra gente também, claro. Mas a questão da honra de se arrumar pro esposo é perdida. É como se fosse assim, não, ele não me arrumo pra ele. Não, eu me arrumo pra ele também. Isso é louvável e honrável. E é louvável diante do Senhor, né? Isso é lindo. Teve um dia que eu ouvi a frase que, tipo, você não casa pra você se fazer feliz. Você casa pra fazer o outro feliz. Isso. Então, o jogo muda. Que você tem um prazer de estar ali. Não, eu vou me arrumar porque eu tenho alguém que eu amo e eu preciso fazer com que ele se sinta bem. Isso. Então, isso é um divisor. E isso é muito lindo. Então, meu filho, às vezes... Porque se você for casar pra você ficar pra você se fazer feliz, fica sozinha. Não precisa casar. Exatamente. Não precisa uma vida dois. Exatamente. E é tão engraçado isso que até meu filho, esses dias, né? Ele virou pra mim e falou: mamãe, você não vai passar maquiagem? Ai, que fofura. E eu, por quê, filho? Porque você fica mais bonita quando passar maquiagem. E eu falei, ai, gente, agora até o meu filho sabe. Eu falei, sim, filho, a mamãe vai. Mas eu achei tão lindo que ele já tá, né? Já assim, tá entendendo o mistério. Eu não sei até que ponto isso é bom, né? Mas isso é bom, sim. Ele entende, assim, né? O que a gente se valoriza, né? Que a gente tá... Isso, assim, se cuidando. Se cuidando. Então, assim... Muitas vezes a mulher acaba trazendo muito dos filhos, trazendo muito das crianças pra si e esquece do marido. Quantas mulheres não trazem os filhos pra própria cama, pro próprio quarto? E às vezes eu já conheço, não foram que me contaram, não. Eu conversei com pessoas que os filhos entraram pro quarto e o marido foi pra sala. E aí, o marido foi dormir na sala. Porque meu filho só dorme comigo. Ou o marido foi pro quarto do filho. Isso, o marido foi pro quarto do filho, exatamente. Que tá dormindo com a mãe. Isso, gente, isso é um problema seríssimo. Você perde a intimidade com seu marido, você não tem mais tempo de qualidade com ele, você não tem toque físico, você não se abraça, né, na hora de dormir, você não tem aquela conversa de antes de dormir, né? Aquela troca sobre como foi o dia, sobre alguma coisa, sobre algum insight, sobre o que Deus falou com você, sobre o que você tá planejando, sobre alguma coisa que tá te preocupando. Enfim, você perde isso, você vai se distanciando cada vez mais do seu marido. Muitos casamentos se perdem aí. Porque aí o filho entra no lugar do marido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seus filhos crescem. Eles saem de casa. E o seu casamento é o que vai permanecer. Nada que a gente possa fazer. Não há nada que a gente possa fazer de melhor para os nossos filhos do que investir no nosso casamento. Porque se nós estamos bem no nosso casamento, nossos filhos estarão bem. Nossa, e a gente passa um referencial do que é família. E eu acho interessante isso, porque aí a gente vê nos nossos filhos o reflexo. Crianças que falam, não quero me casar. Crianças que falam... Essa. Pois é. Provavelmente não teve uma boa referência de casamento. Não. Dos pais. Meu filho, de 4 anos, sabe de que ele brinca? De esposa. Ele pegou um cavalo de pau lá, que na verdade é uma égua, porque tem cílios, assim. Uma égua de pau. E ele pegou e disse que é a esposa dele. E ele pega ela e dorme com ela. Não, porque essa aqui é a minha esposa. E ele brinca de esposa. E esses dias eu perguntei pra ele, né? Falei, do nada, a gente brincando assim. Eu falei, filho, qual é o seu maior sonho? E ele virou, do nada, e falou assim, sei lá. Aí eu falei, filho? Aí ele parou. Meu maior sonho é me casar. Ai, meu Deus! E ter uma esposa.
Sério, filho? lindo! Gente, eu achei aquilo tão lindo, porque foi tão espontâneo. E eu falei, glória a Deus. E como ele fala disso, gente, de se casar. Como ele brinca de ter a esposa e os filhos e tal. E eu e meu marido ficamos muito felizes, porque, claro, gente, a gente não discute. Claro, a gente discute. A gente tem, né, os nossos... A gente não é um casamento perfeito. Mas... de uma forma geral, a gente tá passando pra ele que isso é positivo, que isso é bom. Ele tá gerando desejo. Crianças que não querem se casar, crianças que não querem ter filhos. Esses dias pra trás, há um tempo atrás, eu vi uma menina, uma criança, ela tinha 6, 7 anos. E ela virou e falou assim, eu não quero nunca ter filhos. 7 anos. Eu falei... Na hora eu identifiquei, falei, tem alguma coisa errada. Eu falava que eu não você... queria casar e nem ter filhos. Aí eu perguntei pra ela, por que você não quer ter filhos? Porque criança dá muito trabalho. Gente, de onde que uma criança de 7 anos tirou que uma criança dá muito trabalho? Ela é uma criança. Óbvio que ela escutou isso dos pais. Sim, com e de certeza. fato, a mãe falava muito. Ai, vocês dão muito trabalho. Criança dá muito trabalho. Deus me livre de ter mais filho. Criança dá muito trabalho. Ela internalizou aquilo. Não queria ter filhos por isso. Aí eu falei pra ela, imagina se a vovó... Que aí ela tava na casa da avó. Eu falei, imagina se a vovó não tivesse filhos. Imagina ela sozinha agora, velhinha. Ela parou pra pensar. Eu falei, imagina ela sozinha, sem ninguém pra cuidar dela. Você acha que ela ia estar feliz? Ela ia ficar feliz? Ela, não. Eu falei, viu como os filhos são bons? Você só existe porque a vovó teve filhos. Muito aí bom. ela, é mesmo. Parou pra pensar. Mas aquela era uma fala... de uma ensaiada, Tava já. reproduzindo. Foi reproduzida. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós passamos isso para os nossos filhos. Exato. E as mulheres que terceirizam, também, aliás, as mulheres que, quando têm filhos, esquecem do marido e deixam pra lá, você também tá passando uma visão pros seus filhos. Exatamente. De que eles são mais importantes do que o seu casamento. E a criança entende. Entende? E ela perde o respeito. Exatamente. Sim. Ela perde o respeito. Entende completamente, entende. E ela não respeita mais os pais do mesmo jeito. Muitas Exatamente, vezes. Você exatamente. pode ver que acaba sendo mais mal criado, sendo mais Exatamente. desrespeitoso, Exatamente. né? Porque isso acontece muito. porque isso vai passando uma mensagem pra criança. Passa. E ela pega Sem tudo. falar. E Sem criança falar, pega nós tudo, ensinamos. né? Sim. Sem falar, nós ensinamos com as nossas atitudes. Exato. Então, exato. eu creio que... Eu tava até compartilhando com as meninas aqui antes, né? Antes de... Eu e meu marido já tínhamos muito definido. Antes de nosso filho nascer, a gente já tinha definido. Nosso filho vai dormir no quarto dele. Então, desde a primeira noite dos nossos 2 filhos em casa, chegou da maternidade... quarto deles, no berço deles, no quarto deles. A gente levanta quantas vezes for necessário à noite. Eu sei, porque eu vivi o puerpério na pele. Eu sei que o puerpério é cansativo e às vezes as pessoas pensam assim: ai, meu Deus, mas é muito cansativo eu ficar levantando à noite. A gente falou, eu prefiro pagar esse preço agora do que eu ter que depois, do meu filho acostumado no meu quarto, na minha cama, ter que desvincular. Então a gente pagou esse preço pra gerar independência nele e pra preservar o nosso casamento. Porque aquele tempinho que a gente tinha juntos era maravilhoso. E hoje a gente colhe os frutos. Porque meus filhos, 9 horas estão na cama. Muito bom. 9 horas eles estão na cama. Eu e meu marido tem mais aí pelo menos 3 horas juntos. Só nós dois, pra gente assistir uma série, pra gente assistir um filme, pra gente conversar, pra gente Olha trocar que legal. ideias, pra gente conversar. É nosso, todos os dias a gente tem isso. lindo! Então, essa rotina, até uma outra coisa importante, né? Rotina pros filhos. Tem família que não tem rotina. O filho fica na cama, o filho fica acordado até a hora que quer, assistindo televisão. Não tem tempo pra nada, não tem hora pra nada. Não, isso é importante. Então, lá em casa, o Tito sabe. Quanto tempo de desenho que você assiste por dia? 1 hora. É 1 hora, deu 1 hora, desligou. Você tem esse tempo de TV, porque isso é uma coisa saudável. Isso é o que é saudável. E isso... Qual é a hora de dormir? 9 horas vai pra cama, no máximo 9h30. Isso é importante, porque aí a gente preserva o nosso casamento, a gente preserva o nosso tempo um com o outro. Sim, porque nossa. a gente não pode, meu filho agora tomou e aí acabou, e aí? Acabou o casamento depois dos filhos? Claro que não. A gente precisa criar estratégias, até ter um dia do casal, né? Ter Vale tempo. night. Vale night. E engraçado isso, eu tava conversando com uma pessoa esses dias que ela tem família perto. Gente, eu não tenho família aqui. Eu moro no Rio, mas eu sou de Goiânia. Então, eu tenho uma tia somente. Eu não tenho aquela rede de apoio perfeita, de avós e não sei o quê, né? Mas eu faço acontecer muitas vezes. A gente precisa de um tempo só pra nós. A gente precisa sair nós dois. Vamos deixar com a rede de apoio pra gente ter um tempinho nosso. Isso é importante. Então, eu conheci uma família esses dias, um casal, que eles, com filhos de 10 anos, nunca tinham viajado sem os filhos. Meu Deus. Nunca viajou sem os filhos.
Eu falei, nossa, meu filho só vai fazer 5 anos agora, a gente já fez várias viagens, só nós dois, várias saidinhas ali de final de semana, só nós dois. Porque isso é importante, né? Não tô falando de você ser, né, irresponsável. Sim, isso é importante. Mas tá preservando a vida casal. do casal. Isso, porque se nós dois estamos bem, E nossos filhos vão estar bem. filho. Isso. Exatamente. Olha, sei que tá muito bom, mas já muito estamos bom. chegando ao fim. Pastora, queria que você deixasse uma mensagem final pra quem tá te assistindo, um recado final, aquilo que o Senhor tá colocando no seu coração, pra tantas mulheres aí que estão assistindo. Olha, então, eu creio que a maternidade e o casamento é algo divino. E algo que faz parte do propósito de toda mulher. Isso faz parte do propósito de Deus pra nós. O mundo tem roubado isso, falando que o casamento é besteira, você se submeter ao marido, você abrir mão da sua independência pra você compartilhar dos sonhos de outra pessoa. Isso é loucura pro mundo. Mas o que é loucura pros homens, isso é sabedoria pra Deus. Amém. Isso é louvável Aleluia. diante de Deus. E eu quero te dizer que a maternidade é bênção, que os filhos são bênção, não é atraso de vida. Muitas pessoas têm medo de ter filhos com medo de parar a carreira, com medo de atrasar a carreira, com medo de dar uma pausa nos sonhos. Eu quero te dizer que os filhos, eles são impulsionadores. Amém. Depois que eu tive meus filhos, como meu ministério foi mais ainda impulsionado, Uau. como tantas coisas na minha vida, até financeiras, né? Eu tinha um pastor que costumava dizer que cada filho, ele traz uma bênção nova financeira, abre uma nova porta. E eu Uau. creio nessa verdade. Então, eu quero te dizer, não acredite nas mentiras do mundo, vá para a palavra. Se apegue à palavra. Se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, se a palavra de Deus diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, isso é bênção. Herança é coisa boa. Exatamente. Então, creia nisso. Não ande mediante as falas que são comuns. Sim. De que Deus me livre de colocar filhos nesse mundo, que esse mundo tá terrível. Não vá por essa onda. Quando me falaram isso, eu sempre falo algo. É por isso que eu preciso colocar filhos no mundo. É porque o mundo tá terrível que eu preciso colocar profetas nessa geração para fazer a diferença. Aleluia. E é por isso, porque enquanto nós, muitas vezes, que temos princípios bíblicos cristãos, seguimos a Jesus, não queremos ter filhos, tantos outros estão sendo gerados para destruição. Então, que nós nos levantemos, que você se levante como uma mulher que Amém. valoriza o seu casamento, que valoriza os seus filhos, porque isso glorifica o Senhor. Aleluia! Pastora, Que participação muito, linda! muito obrigada. Ai, obrigada, Muito foi obrigada ótimo. pela sua contribuição Eu aqui. que agradeço. Eu tenho certeza que abençoou muito a minha vida. Não, da muito a Bela. minha. Eu tô Amém. assim, Glória a muito Deus. feliz. Eu precisava Amém. muito dessa conversa aqui, ó. bênção. Amém. E tenho Com certeza que as certeza. pessoas que estão assistindo também. Fui muito edificada. certeza. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Não se cale, continue cumprindo aquilo que o Senhor colocou no seu Amém. coração, o seu propósito, o seu chamado. Porque o Amém. Senhor ainda vai te levantar muito mais pra você continuar sendo uma Recebo, referência em nessa nome de geração. Jesus. Então, muito Amém. obrigada de verdade. Eu tô muito edificada aqui. muito Amém. feliz. Glória Ai, a Deus, também. eu também. Foi um prazer conversar com vocês. Que aqui. honra! Honra minha. E o Jesus e suas amigas encerra aqui. Vai, Tá amiga da... encerrando! Que pena! Faz o grande finale. Cadê o que tristeza! Mas eu fui muito abençoada e a minha oração é que a sua vida seja alcançada, abraçada por essas revelações. Amém. E que a partir de hoje você pegue essa listinha aí que foi falado lá no início. Isso. E você diga, eu vou começar a colocar isso em prática. Sim. Isso Eu aí. vou começar Jesus. a priorizar meu casamento, eu vou começar a ter uma maternidade intencional. E eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque quando uma mulher de Deus, ela se posiciona, o céu vai olhar para você e vai se mover em seu favor. Amém. Então creia que o céu está movendo em seu favor. Que você receba essa palavra, seja edificada e seja essa mulher que vai mudar a atmosfera da sua casa através Em da nome sua de vida. Jesus. Em nome de Jesus. Fica Amém. com Deus e a gente até a espera próxima. na segunda-feira que vem, no mesmo 8 da horário, noite. 8 horas da noite. Beijo! Beijo!